Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Felipe Baus aqui, dentista, embaixador do Clinicorp, eu tenho também clínica e eu uso o Clinicorp para nosso dia a dia. E o meu objetivo aqui, em poucos minutos, trazer um conhecimento prático, direto ao ponto para você de como criar fluxo de tratamento aqui no Clinicorp, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? Eu vou compartilhar a tela aqui de um acesso que eu tenho, tá? Antigo, que eu costumo usar para demonstração. E nele eu vou te explicar como se fosse os passo a passos, tá? Por exemplo, você que começou agora no Clinicorp, qual seria o primeiro passo, né? Desde acesso à agenda, desde como criar o cadastro do paciente, desde como você conseguir mexer no orçamento, como dar baixa, como ver como é que está a questão financeira, e a gente vai evoluindo para outros procedimentos, como a parte financeira, até chegar no dashboard analítico, que é o gráfico total que mostra como está indo o teu consultório, tá? O dashboard analítico nada mais é do que o painel de instruções do nosso carro. São ponteiros que mostram como que a gente está, a situação atual do nosso veículo, como se fosse isso. Combinado? Vamos nessa, então? Então, o objetivo hoje o tema principal hoje é como criar um fluxo de tratamento eficiente dentro do sistema, tá? Eu também tenho clínica, eu também uso o Clinicorp e lá a gente usa exatamente isso que eu vou passar para você, tá? Como eu falei, serve como um onboarding, serve como primeiro passo para você entender e explorar um pouco melhor o nosso sistema, tá bom? Primeira coisa, quando você acessar o sistema, você vai cair nesse quadro, tá bom? Podem alguns variar de acordo com o plano que você está, né? Um pouco mais, um pouco menos de informações, mas esse aqui é o básico, tá? Quero mostrar primeiro aqui em agenda, tá? Clicando em agenda, a gente vai mostrar aqui os profissionais que temos, né? Você clica em todos, vai aparecer cada profissional tem uma cor, alerta de retorno e a nossa agenda, fechou? Então, primeira coisa, quando clica aqui no mais, ó, eu vou começar de novo aqui, ó. Quando clica aqui no mais, a parte de cima, você vai criar um agendamento, certo? Você vai colocar o nome do paciente, você vai colocar o e-mail, o telefone. Se for primeira consulta, você clica aqui, primeira consulta. Por onde conheceu? Por exemplo, por indicação. Você coloca o nome da indicação aqui, Edson. E vai aparecer, tá? Vai gravar lá no nosso sistema. Procedimento vai ser avaliação para facetas, por exemplo, tá? Aqui na observação é importante a secretária de vocês já dar um resumo do que conversou com o paciente, do histórico dele, para você, dentista avaliador, não chegar no escuro. E aí, me conta, fulano, como que eu posso ajudar? Não, não é por aí, tá? Tudo bem, fulano, eu vi que você já teve uma cáries, já teve isso, já fez canal nesse dente, esse dente quebrou, e você já está tentando, né? Me conta um pouco mais para eu entender melhor. É outra conexão, é outra forma de você abordar esse paciente. E a secretária tem um papel fundamental de te ajudar com isso. Por isso que aqui nas observações a gente explora esse campo, tá? Paciente quebrou o dente aos 12 anos, já fez canal e busca... a nossa secretária até ancora, tá, os nossos procedimentos falando da condição de pagamento que a gente oferece no boleto, que a nossa parcela média é X reais, R$ 400, R$ 500, se o paciente perguntar aquilo, tá? A secretária também, ela mostra fotos do interior da clínica, ela mostra fotos de antes e depois do dentista, para alinhar a expectativa. Mostra a foto da fachada da clínica ou do andar comercial, mostra se o paciente vem de carro, vem de ônibus, se tem estacionamento, se chega um pouco antes. Tudo isso é alinhamento de expectativa. É a mesma coisa de eu falar para vocês, vamos jantar hoje? Se por educação até pode falar sim, vamos. Como o paciente fala, sim, eu vou na consulta. Só que você não sabe qual roupa vai, se é caro o restaurante, qual tipo de comida serve. Eu só te convidei. Isso gera uma certa ansiedade e o paciente pode ser que ele não esteja preparado para aquele momento. Da mesma forma, você tem que alinhar a expectativa mostrando a tua estrutura, qual é a autoridade do dentista, quais são as condições que você oferece, por que ele deve agendar com você e não com o concorrente, qual é o principal diferencial teu, quantos anos de formado e assim por diante, tá? Então, isso a tua secretária consegue ancorar no WhatsApp, antes da consulta, tá bom?
Como, por exemplo, assim, uma das perguntas mais utilizadas que a gente faz não é o paciente chegou no ADS, quer agendar uma consulta, a gente acha um horário. Não. Por quê? Não é todo mundo que merece a tua avaliação. Não é todo mundo que merece estar no momento de compra. Muitas vezes ele está especulando, muitas vezes ele nem sabe o que é faceta em resina, o que é alinhador, e você ensinar para ele o que é na consulta, cara, pode ser que você gere uma frustração, porque dificilmente ele vai aprender o que é um alinhador na hora e vai comprar. Tá? Pode ser que aconteça, mas não é assim que acontece. Quanto maior nosso ticket, mais follow gera. Menos pessoas fecham na hora, né? Menos pessoas. Então, Felipe, eu estou com conversão de 60%, de 70%, 80%. Bom, isso é um problema. Provavelmente teu ticket esteja baixo. Aí sim você vai fechar várias vendas. Agora, é natural, quando você tem vendas acima de 5 mil, 8 mil, você diminui a tua conversão. Por isso é muito importante alinhar se esse cliente ele quer resolver aquele procedimento na hora, se é prioridade para ele resolver aquilo. Eu posso mandar um caso clínico para ver se é aquilo que ele está buscando. Tá? Eu posso explicar os nossos diferenciais, mostrar fotos do interior da clínica para ele ver que realmente ele está indo num lugar diferenciado. Perguntar para ele o que você sabe sobre lentes em resina, para eu te explicar. O que o senhor sabe sobre alinhadores? Poxa, eu sei porque eu já recebi indicação sua, eu já fiz tratamento de aparelho convencional e voltar. Opa, então ele já sabe o que é, ele já está consciente do problema, não precisa ensinar. Combinado? Então, tudo isso a gente alinha no agendamento, para o papel da tua secretária. Para não chegar na avaliação e dizer, então, eu vou ver, doutor, que surgiu uma obra lá em casa. Eu vou ver com meu marido, porque isso. Não, você já viu antes de vir para a consulta. Combinado? Tudo isso a gente passa aqui. Depois que você achou, você clica aqui, tá fechado, mas você vai clicar aqui nos horários e vai fazer o agendamento da tua consulta. Combinado? Depois dessa parte, é legal que aparece aqui no agendamento o financeiro, situação financeira, se ele está em dia, se não está, o pendente financeiro. É muito importante o paciente não pagar na consulta, ele fazer o pagamento em casa. Como assim, Felipe? Imagine se o paciente paga na consulta e ele falta, você fica sem o dinheiro, sem atendimento, o dentista fica olhando para as paredes e você ainda tem que remarcar esse paciente. Olha o prejuízo de custo hora. Por isso que lá a gente fala que o paciente ele só tem direito a agendar se tiver com o financeiro em dia. Tá bom? Normalmente um dia antes. Fulano, para concluir seu agendamento, o senhor pode mandar teu Pix, por gentileza, ou manda o link para pagar no CliniCorp ali, da baixa diretamente nos recebíveis. Tá bom? Então, muito cuidado com isso. A tua secretária ela tem o papel de agendar, de comparecer, de agendar, de verificar o financeiro, ela pode receber o Pix, conferiu, né? Tem que conferir, se não dá divergências de valores, ela dá baixa ali. Ou manda para você o comprovante, você dá baixa, não tem problema. Combinado? Depois ela acha o histórico e conversa sobre o histórico desse paciente, aí ela agenda e confirma esse paciente. Tá bom? A secretária também tem um controle protético, ela tem o controle laboratorial, ela pode fazer cotação de dental, se você tem autoridade para isso, tá? Tudo isso a gente consegue dar baixa aqui no sistema, tá? Vou pesquisar o Felipe aqui, qualquer um demonstrativo que eu fiz, tá? Vamos dizer que você já preencheu todo o cadastro, a secretária ela tem que obrigatoriamente preencher tudo isso daqui, você não consegue consultar o CPF sem ter o CPF do paciente, tá? Quando o paciente chega lá e diz que não tem cartão, por exemplo, o dentista ele já faz a consulta do CPF, se tiver liberado, ele vende para boleto, tá bom? E depois aqui a gente vem em orçamentos. Depois que o dentista gera o orçamento, a gente tem aqui a parte de aprovados, normal. Se o paciente aprovou, beleza, você clica aqui e acha a melhor forma de dar baixa. Se o paciente não consegue, você deixa como follow-up, que é o orçamento em aberto, tá bom? Nesse momento, a gente sempre coloca aqui uma observação para dar um retorno, tá? E também você vai aparecer lá no dashboard analítico como paciente em aberto, tá? O que a gente gosta também é de colocar aqui em documentos, exames, tá? Você tem o histórico do agendamento desse paciente. Tá? Muita gente trabalha com odontograma, tá? O odontograma você consegue dar baixa no procedimento aqui online, tá? Então, por exemplo, aqui, a realizar esse dente aqui, o 22.
Se o dentista, você não trabalha com papel aí, o papel, a gente trabalha na clínica com prontuário físico. Então, o dentista tira a luva, né, terminou o procedimento, volta a cadeira zero, escreve no prontuário que realizou, tem uma coluna dentista e paciente, os dois assinam. Tá? Caso você não tenha no papel, você pode dar baixa automático. O dentista pode dar a baixa automático. Ele clica aqui, ó, dá 2 cliques no procedimento, você coloca aqui o que foi feito, né, faceta, por exemplo, e executado, tá? Coloca qual o profissional que fez e dá OK. Beleza? Aí vai aparecer automaticamente aqui do ladinho, você consegue um relatório. No final de tudo, se você paga esse dentista com porcentagem ou repasse, vai aparecer tudo que ele deu baixa, tá? Só muito cuidado, pessoal, que já aconteceu na minha unidade do dentista ficar dando baixa em tudo, e tem coisa que precisa refazer, tem coisa que não foi muito bem feita, e se você paga ele com procedimentos, tem que cuidar muito, você não desconta daí quando tem que refazer, você paga da mesma forma quando o paciente reclama, é só no final do polimento da restauração, ou ele executou a restauração, a faceta, ele dá baixa, tá bom? Então isso tem que tomar muito cuidado, fechou? Pessoal, da parte aqui de agendamento, na parte de criação de conteúdo, de cadastro, tá tudo certo, tá? Orçamentos, financeiro. Aqui é legal que na parte financeira mostra quanto ele pagou, quanto deve, tá? Caso você precisa, clicando aqui nos 3 pontinhos, vai em parcelas, aparece e você pode dar baixa manualmente aqui no recebimento, tá bom? Caso ele pague para você em dinheiro ou em Pix, beleza? E aqui aparecem os vencidos aí, combinado? Próxima etapa, pessoal, eu gosto muito da parte de orçamentos realizados para você fazer o follow, tá? É o próximo evento. Clicando em relatórios no menu esquerdo, você vai em pacientes aqui, ó, e vai aparecer aqui os orçamentos, tá vendo aqui, ó? Clique em orçamento, tá? Como esse acesso meu é antigo, vou ter que voltar aqui para 2023, mais ou menos, ó. Ó, e eu vou em listar, tá? Aqui acho que vai aparecer alguma coisa. Vai contar o período que você colocou, e aqui já aparece. Então, quer dizer que durante esse período, eu gerei aqui no total 135 orçamentos. Fiz a avaliação de 135 pessoas, gerando um total de 802 mil, num ticket médio de 5.900. Disso, eu tenho 6 pessoas que desistiram e fizeram em outro lugar, não quiseram mais o orçamento, 73 que estão em aberto, nesse meu exemplo, 500 mil na mesa, tá? Esses em aberto aqui, ó, esses 3, eles nem receberam proposta direito, tá? Esses 73 são as pessoas que sim, elas receberam propostas e estão cientes na negociação, tá bom? Aprovados são pacientes que fecharam, 53 num faturamento desse, no ticket médio de 4.300, tá? O que eu gosto desse painel, que é muito didático no CliniCorp, é que você consegue colocar aqui do valor do maior para o menor. Então, eu clicando aqui em cima, na célula, eu consigo do menor para o maior. Eu clicando de novo, consigo do maior para o menor. Então, a gente pega um período de 1 mês, por exemplo, são follow quentes, e eu consigo colocar os maiores orçamentos clicando no WhatsApp e já conversando direto com o paciente. Ah, eu sei qual profissional ele gerou esse orçamento, e clicando no WhatsApp já abre direto para eu falar com ele, tá? O lead morno, que é o lead do mês passado, mais de 1 mês, eu também consigo separar. Quando é o lead frio, follow de 3 meses mais, a gente não foca tanto em quebrar ticket, porque, pense, se o cara já demorou 3 meses, será realmente que é prioridade para ele fazer? Então, ele vai para o disparo de massa, tá? Então, o mês quente é a avaliação, o mês de avaliação que o paciente fez. O mês morno é aquela pergunta, fulano, o senhor veio mês passado aqui fazer um orçamento conosco. Pelo que eu estou vendo, a gente fez uma restauração, a gente orçou isso, por uma entrada dessa e uma parcela dessa. Me conte, é prioridade do senhor ainda fazer esse procedimento? É tipo aquela balançada, tipo, e aí, vamos ou não vamos? Se não for prioridade para o senhor, não é prioridade para mim. Teoricamente é isso que você está falando, tá? Por quê? Você tem que dar essa chacoalhada, porque você tem que dar prioridade para o lead quente do mês. Senão você fica ali catando alguma oportunidade no mês passado, e às vezes falta tempo de você fazer resposta para lead quente no WhatsApp, você não consegue fazer social selling, que é a estratégia que a gente usa
para abordar leads ali de seguidores no Instagram, que funciona muito bem. Diga-se de passagem, é a estratégia que mais está funcionando, mais do que o lead quente, tá? O lead quente está muito curioso, o lead está caro, não responde e tal, e agência, e você paga a agência e não retorna. Então, na mentoria, a gente explica como fazer de uma forma mais econômica e buscar um lead mais qualificado através do direct, tá bom? Isso é só uma observação, mas é a estratégia que mais está funcionando. Beleza? Então, dentro da parte aqui de orçamentos, estamos entendidos? Então, a gente consegue ver por orçamento gerado, a gente sempre fala em pedras grandes, então começar pelos 10 maiores, tá bom? E tentar diminuir a entrada, jogar no boleto, quebrar ticket, pegar uma entrada, parcelar no cartão a entrada, tem várias formas de você conseguir achar uma condição facilitada para esse paciente. Combinado? Para finalizar, pessoal, a parte que um dos painéis que mais gosto é o dashboard analítico, tá? Então, para a gente terminar esse fluxo de paciente, vamos entrar aqui, ó, 2023, eu acho que aparece alguma coisa. Ó, apareceu, ó. É um rascunho que a gente vai inserindo dados aqui para vocês terem pelo menos alguns dados para poder demonstrar. O fluxo de atendimento eficiente do Clinicorp, ele vai desde a forma de agendamento, a forma do follow-up. Depois que você fez a avaliação, inseriu os procedimentos no sistema, você tem que fazer o follow-up. É um alerta. Muitos não usam todas as ferramentas que eu estou mostrando porque só usam agência. Aí o Clinicorp fica caro para mostrar sua agenda. Não funciona, tá? Eu preciso que você insira os procedimentos, alimente o sistema para eles serem um sistema bom, tá? Senão não adianta você ter um recurso, uma Ferrari e está sem gasolina, vamos pôr assim, tá? Você não está explorando o máximo do sistema, combinado? Então é importante a tua secretária inserir os procedimentos de cadastro, o dentista na hora da avaliação gerar o orçamento pelo sistema, a secretária ou o dentista que fizer o follow-up dar essas informações além do sistema. Depois que você gera essas informações, você vai cuidando no dashboard para o sistema te mostrar o que está rolando durante o mês, ou como no caso aqui que eu estou mostrando, nos 3 meses passados. Combinado? Última parte que eu vou mostrar aqui para a gente finalizar é o dashboard analítico, que é um painel que mostra os gráficos, tá? Primeira parte, o fluxo de caixa, a parte vermelha seriam as suas saídas, a parte azul, as entradas, e a parte amarela é o resultado, a diferença dos dois. No caso aqui, eu tenho mais despesas, e meu resultado está negativo, tá? Emissão de nota fiscal, inadimplência de preferência de 5% a 8%. Se você chega a 10%, é um sinal de alerta, tá? Precisa ter uns recursos diferenciados ali para conversar, através de envios pelo WhatsApp ou até mesmo ligações, tá bom? Normalmente, esse cliente, quando ele tem nome limpo e você libera para boleto, cara, ele não tem o hábito de ficar devendo, tá? O que acontece é quando tem má entrega, tá? Então, ele justifica a falta de pagamento pela má entrega, por ele não gostar do tratamento, tá? Aí, por isso que é importante, na ligação, você fazer um pós-venda e ver o que está acontecendo. Fechou? Aqui está o gráfico de previsão, entrada, previsão e inadimplência. Então, a barra azul é o que eu estou recebendo de entrada. A barra amarela é a previsão, então tem que estar assim, ó, paralela, tá? Uma paralela à outra, e de preferência inadimplência lá embaixo, tá bom? Agendamentos marcados, então a gente aceita até 10%, 15% de desmarcação, totalizando 20% no mês de faltas e remarcações e tudo mais. Então, se você tem 100 agendamentos, 20 faltas, tá? Se você tem 10 agendamentos, no máximo 2 faltas de reagendamento desses 10, tá bom? É o limite que a gente aceita, tá? Então, o sistema ele vai mostrar para você aqui faltas e agendamentos desmarcados. Tá bom? Falta de primeira consulta, isso aqui normalmente é abaixo, tá? Agendamentos totais por períodos e também categorias. Então, eu gosto muito desse gráfico. Quando você coloca ver mais, ó, aparece as avaliações as categorias que você criou. Por exemplo, dentística, avaliação, cirurgia, lentes. Então, aqui no caso, a gente vendeu mais, fez mais avaliação, né? Que é uma categoria que a gente criou. Aqui a gente fez dentística, fez
lentes e assim por diante. É um resumo bem legal para ver quais procedimentos você mais realiza. Beleza, pessoal? Para finalizar aqui, a taxa de ocupação da agenda, tá bom? Mostra como você está usando a agenda durante o mês. Parcelamento médio, então, por exemplo, aqui, a gente orienta que a barra amarela esteja entre 8% e 12%. O que isso quer dizer? As parcelas máximas tuas são de 8 a 12 vezes, tá? Mais que 12 é um sinal de alerta, porque quer dizer que você está parcelando muito e corre o risco da inadimplência aumentar, tá bom? Então, a parcela média de 8, 9, 10% está bem aceitável, tá bom? Então, você emitiu 93 boletos, né? Em maio, você emitiu 82 em junho e 77 em julho, combinado? E ele dá a média aqui para você. O meu preferido é esse aqui, tá? É o gráfico de oportunidade de vendas. Ou seja, a barra azul mostra quanto de avaliação você gerou no mês. O verdinho claro é quanto você realmente fechou. E a conversão é a porcentagem amarela. Então, a porcentagem de maio foi 35%, junho 27% e julho 18%. O normal aqui que seria 30%, tá? 35%, tá bom? Se desce disso, né? Ali no caso de julho, ali que foi um pouco menor, a gente tem que analisar o que rolou, né? Então, lembrem-se, pessoal, que a conversão nossa de 30%, eu preciso ter 100% dessas oportunidades de vendas, eu preciso fechar 30. Ou seja, se você precisa ter uma meta de 30 mil de faturamento de vendas no mês, você tem que gerar 100 mil de oportunidade de venda, certo? Porque é 30%. Da mesma forma, progredindo, se você quer ter 60 mil de vendas, você tem que gerar, em média, 200 mil de oportunidade de venda. Tá? Tem aluno meu que tem a meta de 300 mil por mês. Ele tem que gerar, em média, 1 milhão de oportunidade de venda no mês, pensando que é 30% de conversão de venda. Tudo bem? Entendido? Então, é um gráfico que é maravilhoso. Eu gosto muito desse gráfico aqui, que ele diz bastante coisa. Tá? Aqui, por especialidades também, as faltas e a meta. Tá? Você consegue construir a meta que você quer, por exemplo, 100 mil, 60 mil, 80 mil. A meta é a vermelha e o realizado é a amarelada. Tá? Então, ele acompanha ou não junto com a meta sua. Tá bom? O último gráfico é esse, pessoal. Tá? É um resumo dos últimos 3 meses de orçamento aprovado, aberto. Tá? Isso aqui é legal, que mostra a conversão que você fez. Tá? Aqui a conversão do exemplo nosso está 50% e aqui está 100%. É uma conversão que tem que se preocupar, porque se você está fechando todas as avaliações, quer dizer que provavelmente o ticket está baixo, tá bom? E aqui também, ó, conversões de 50%. Tá? A gente brinca, se a gente está fechando todo mundo, é porque algo está errado com a nossa precificação. Tá? As pessoas, ou está baixo, ou as pessoas, a gente não está se valorizando, tá? Como deveria, tá bom? Fechou, galera? Então, aqui temos um resumo do dashboard analítico, seria a última etapa que a gente faz, a análise da trilha de conhecimento do Clinicorp, tá? Espero muito que essa ligação seja proveitosa para você, que essa trilha seja consistente, que você consiga alimentar o teu sistema para ele poder te devolver essa maravilha de dados que ele devolve, tá bom? Fica com Deus, Felipe Baus aqui, me siga lá no Instagram, caso precise, né, ter dicas diárias aí, @Felipe Baus, tá? Como embaixador do Clinicorp. Esse é um prazer participar de mais um treinamento para vocês, combinado? Grande abraço, a gente se vê na próxima. Até mais, tchau, tchau.